E aí? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Poderosamente Podcast. Eu sou Inês Martins, sou criadora do método Poderosamente Mulher, sou hipnoterapeuta, sou criadora do Movimento das Corajosas e hoje temos um convidado muito especial que vai nos ajudar a entender como é possível você viver uma situação limite, aquele momento em que você acredita que nada mais vai funcionar, nada mais vai dar certo e conseguir pegar isso e fazer uma grande virada na vida a ponto de conseguir ajudar outras pessoas. O Poderosamente Podcast nasceu exatamente para isso, para contar histórias de pessoas que viveram momentos de dificuldades, traumas e que superaram isso e se transformaram em pessoas que empoderam outras pessoas. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poderosamente Podcast. O meu convidado de hoje é um coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo e ele tem uma história muito incrível para trazer aqui para vocês. Ele passou por situações de um trauma muito importante que ele vai contar para a gente daqui a pouco. Ele hoje é hipnoterapeuta, ele ajuda outras pessoas a também superarem as suas histórias e encontrarem um lugar de sucesso na vida, de se desenvolverem, né? Encontrarem o seu lugar no mundo. Então seja muito bem-vindo, Galvão. Inês, primeiramente agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus e a você abrir esse espaço para a gente trocar ideias, né, e aprender sempre. E vai ser uma honra, já está sendo. E eu, na minha formação na Omni, né, ano passado, eu pedi, Deus, eu quero participar de um podcast e você está realizando esse sonho, isso que eu profetizei e pedi a Deus. Então, Inês, muito obrigado por abrir esse espaço. Você, com 25 anos de experiência, né, na área, com esse movimento das corajosas, já diz, por si só, seus atos já te antecedem. Obrigado, Inês. Olha, é uma honra ter você aqui, Galvão. É a primeira vez, né, que eu estou assim diante de um coronel da reserva da Polícia Militar. Acho que nós vamos conversar sobre coisas incríveis aqui. Eu quero saber um pouco da tua história. Então, antes da gente entrar nos detalhes da nossa conversa, quem é o Galvão Júnior? Por detrás da patente, das coisas que você já fez, desse nome. Conta um pouquinho da tua história pra gente. A minha audiência quer te conhecer. Tá bom. Wilson Galvão Júnior. Sou filho do senhor Wilson Galvão, que foi tenente, aposentou como tenente da Polícia Militar. Então eu vivia aquele sonho diariamente de ver meu pai fardado, chegando em casa. Eu queria aquilo. E da dona Vera Galvão. Os dois, em memória, já estão com Deus. E eu tenho a honra aqui de seguir essa sequência de vida deles, né? Sou irmão da Wilcimara Galvão, que é diretora de uma escola municipal lá em Taubaté, onde eu nasci. Sou tio do João Valentim e da Laura Esther, que são filhos da minha irmã. E sou cristão, coronel da Polícia Militar, hoje, hipnoterapeuta Omni, Master Coach e, acima de tudo, que tem algo para contribuir para as pessoas que estiverem abertas a uma palavra genuína de esperança, transcendência e, por que não dizer, de vencer aquele medo de olhar para dentro de si mesmo. Né? Eu gosto muito de uma frase de Joseph Campbell: na caverna mais escura, onde temos medo de entrar, é lá que se encontra seu tesouro. Vim aqui te conhecer, que já é um grande presente, né? Um presente. Obrigada. E conversarmos sobre isso, olhar para dentro de nós mesmos. Pois é, você sabe que você não está aqui por acaso. Porque nada nesse mundo é por acaso. Você acabou de me contar agora há pouco aqui nos bastidores que você profetizou que ainda esse ano você estaria em um podcast e você acabou recebendo esse convite e está aqui comigo. Então não existem coincidências, apenas Deus-cidências, né? Então, mais uma vez, seja bem-vindo e vamos contar um pouco dessa sua história. Eu sei que você viveu uma situação limite, né, algo bastante importante, bastante difícil. Você vai contar isso um pouquinho pra gente. E é curioso, né? Como numa situação limite dessa você pode encontrar forças para fazer essa virada que você fez. Então conta pra gente, foi em 89, não é? Você viveu um episódio que acho que poderia ter posto um ponto final na tua vida. Sim. Não é? Você pode contar um pouco pra gente o que Lógico, aconteceu? Eu
teve uma situação em casa, eu saí com a bicicleta para poder ir levar uma oração para uma amiga. E lá em Taubaté tem uma linha férrea, que o trem passa por dentro da cidade, e eu tive que descer da bicicleta e passar por cima da linha do trem. Só que nisso tinha uma lâmpada queimada próximo ao viaduto, acredito que os nossos ouvintes possam imaginar. Saiu dessa escuridão, um rapaz falou, para aí, larga a bicicleta. Era um assalto. Era um assalto. Eu subi na bicicleta, tentei pedalar e ele agarrou na blusa e me derrubou. E quando ele me derrubou, eu fiquei sentado e ele em pé e ele deu o primeiro tiro. Eu não sei até hoje como é que foi, porque foi algo tão rápido e eu só lembro do estampido. Zum! Ficou no meu ouvido. Tanto é que até hoje, né, quando vai onde tem muito barulho, eu fico zum, zum. Então, esse foi o primeiro tiro. Aí eu fiquei segurando a bicicleta e ele também fazendo força para poder levar. Ele deu o segundo tiro, pegou na minha perna. E nisso, eu pedi a Deus, falei, Senhor, me socorre, meu Deus, me tira daqui, me ajuda. E é uma situação de extrema fragilidade. E aí você vê a que nível chega o ser humano a fazer tais crueldades. Passou atrás dele uma Brasília, eu pedi socorro, ele olhou para trás da Brasília, olhou para mim e apontou no meu olho. Foi o tempo exato de ele disparar, o tiro passar aqui, ó, sair aqui, nesse movimento, e o projétil passar aqui, resbalando o olho. Eu olhei a minha mão, vi lá meus ossos, ele saiu correndo, arrastando a perna, e eu me levantei e o rapaz da Brasília voltou, falou, quer que te leve para o hospital? Eu falei assim, leva para o hospital. Aí me levou para o hospital e foi tudo muito rápido. Ele me deixou na esquina, né? E aí vem de novo a força divina, né? Olha, eu não quero problema com me envolver. E me deixou a 80 metros do hospital. E eu estava perdendo muito sangue. Então fui caminhando até o hospital, hoje é o Hospital Regional de Taubaté, né? E lá me viram, a enfermeira olhou assim, o que aconteceu? Eu fui baleado. Automaticamente já me colocaram no centro cirúrgico, já fui para o raio-x e já começou a cirurgia. Então, entre o assalto e começar a minha cirurgia foi algo muito rápido. E me deram sedação e o que mais me tocou o coração foi nesse... perdão, né? Lógico, toca a gente. Eu tenho um desenho da Disney chamado Soul, que é a alma. Já assisti. É lindo. Inês, tem uma escada muito luminosa. Eu juro por Deus, a hora que eu vi aquele desenho, eu falei assim, eu vi aquilo. Então eu estava subindo, eu não sei até hoje se foi um sonho, imaginação, delírio, não sei. Mas eu estava subindo e quando eu estava muito próximo a essa luz, eu falei, Deus, eu não quero ir, eu quero ficar com meus pais. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos, foi no dia 14 de agosto de 1989, em Taubaté. 14 de agosto? 14 de agosto. Eu tinha 14 anos. Então, e meu sonho ali era prestar para a Academia Militar, né? Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E eu falei, eu quero ficar com meus pais. E eu acordei com o barulho do bisturi naquele pratinho, né, do que os médicos utilizam. Aí, doutor, ele acordou, aumentaram a sedação. E eu só fui acordar no dia seguinte, à tarde. Aí, a hora que abri os olhos e tentei movimentar, eu falei, nossa, foi real, aconteceu mesmo. Aí a enfermeira, doutor, ele está acordado. O médico falou assim, filho, você nasceu de novo. É quase inexplicável, a não ser por Deus, a forma como tudo ocorreu e a velocidade com que você chegou no centro cirúrgico e nós já te operamos. Aí chamou minha mãe, meus pais, né? E eu lembro até hoje o olho da minha mãe, né? Falando assim, meu filho, você vai sair dessa. E né, a maioria do seu público que é feminino, feminino, né? São mulheres. A mulher tem esse dom de nunca desistir, de ter fé. Então, se você, mulher, que está assistindo a esse podcast da Inês Martins, uma sugestão, nunca desista de acreditar que Deus está a todo instante na sua palavra. Principalmente para um filho seu. Sim. Nunca, nunca.
é impressionante como essa fé da minha mãe, ela me guiou, porque eu passei por 5 médicos, os 5 médicos falaram, você não vai passar no concurso da Academia Militar, vai fazer direito, vai fazer administração, vai fazer qualquer outra coisa. Mas oficial, militar, você não vai ser. E era meu sonho. Sim. E eu falei, eu não vou desistir. E passei por 5 médicos, os 5 reprovaram. Minha mãe falou assim, meu filho, chega. Vai estudar, faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Então, tadinha, Deus já recolheu, né? Mas eu estudava, abria a porta do meu quarto, tava ela na sala sentando, orando, né? Rezando o terço. Meu filho, vamos rezar? Eu ia lá rezava. Uhum. Nossa, foi... E eu consegui prestar a prova escrita, passei, prova física, passei, prova médica, passei, que era o meu calcanhar de Aquiles, prova psicotécnica, passei, prova psicológica, passei, prova social, passei, eu estava dentro. Que coisa incrível, né? Incrível. Então, eu sou muito grato a essa palavra de fé da mulher que me deu a luz, a mãe. Então, nossa, Nossa Senhora no céu, minha mãe na terra, né? Foi primordial. Ela fala assim, meu filho, não desista do seu sonho. Tenha fé. Deus vai fazer a parte dele, faça a sua. Ele vai fazer a parte dele. Uhum. E eu lembro até hoje da minha mãe chorando de alegria quando eu contei para ela. Eu posso imaginar. Nossa, foi fantástico. Eu sou mãe, sou avó, e quando os nossos filhos e netos, né, alcançam os seus sucessos, é como se é aquela coisa assim, nossa, a nossa realização acontecendo ali, né? Que dia que foi mesmo que aconteceu isso? 14 de agosto de 1989. Você já se deu conta que hoje é dia 14 de agosto? Olha só, que fantástico. Deus é demais, né? Eu não sei se você viu olhando no celular, porque eu até fiquei assim, meu Deus, que dia que é hoje mesmo? Deu uma perdida aqui. Que fantástico. Há tantos anos depois, na mesma data. Isso é incrível. Incrível. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Exatamente. Como é que foi para você acordar naquele hospital e se dar conta que você tinha tido uma segunda chance? Você subiu as escadas e voltou. Sim. Como foi isso para você, Galvão? Inês, como não agradecer a Deus quando Ele te dá uma segunda chance? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo e estão vivendo alguma dificuldade, tenha fé. Acredite. Deus cuida de nós o tempo todo. Então, esse momento de despertar, todo dia que eu acordo, eu falo assim, nossa, Deus me deu uma segunda chance. Como não viver feliz, não levar essa notícia, essa boa nova, levar a boa nova para as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Que eu vi ali, tive uma experiência de quase morte. Sim. Existe algo depois que nós formos embora? Voltarmos para Deus, na minha fé, né? E se quem estiver ouvindo não fizer sentido, troque as minhas palavras. Certo. Né? Coloque palavras que façam sentido para você. Mas que realmente existe algo, né, muito poderoso e magnífico e amoroso. Sim. Do outro lado, existe. É incontestável. Pelo menos na minha experiência humana, foi ali o meu auge. No meu trabalho com mulheres, eu acabo encontrando muitas mulheres que estão vivendo situações limites na vida delas. Às vezes, por uma doença, a mulher é muito cuidadora. Então, às vezes, nem é com ela, é com a mãe ou com o filho. Então, a mulher ela vive a situação limite dela e, às vezes, a situação limite de alguém próximo. Às vezes, nos relacionamentos, a gente sabe que existe muito relacionamento abusivo, homens que são agressores e tudo mais. E a gente entende assim, o nosso cérebro ele tem um mecanismo interessante. Às vezes, naquele momento, ele já cria uma virada para tentar te proteger, em princípio, mas às vezes a gente também fica preso naquele trauma, naquela situação. E você falou um pouco da sua mãe, qual que é mesmo o nome dela? Vera Galvão. A dona Vera. E a dona Vera trouxe palavras, trouxe incentivo, trouxe oração, trouxe apoio para você durante tanto tempo. E eu sinto que isso aumentou sua resiliência. Muito. Né? Quer dizer, mesmo você sendo alguém que queria muito ser da polícia, né? Seguir os passos do seu pai, passou por uma situação horrível, né? Traumática, e mesmo assim você continuou resiliente. Foi. Eu agradeço muito ao meu pai pelo exemplo de homem que ele foi, pela toda a estrutura que ele nos deu. Meu pai, ele era o 20º filho. Nossa, 20º filho. Quando ele nasceu, 3 meses depois, o pai dele morreu.
Nossa. Então ele foi criado sem o pai, pelos né? irmãos e a gente sabe como é que é, né? Por mais que queira, não é pai e mãe. Sim. E ele fez um ótimo trabalho. Eu honro e respeito a história dele e da minha mãe de uma maneira absurda. Eu falo deles com amor no coração, coração aquecido. Que Deus Sim. nos tenha agora em grande amor. No movimento das corajosas, eu também exalto muito isso, a necessidade da gente ter um pilar de força. E a dona Vera foi um pilar, né? Foi. De força. Com certeza seu pai também, mas a dona Vera que ficou ali Foi. com a oração dela te sustentando até você atravessar esse vale, né? Esse vale de sombra e até chegar do outro lado. Muito bom. E a mulher tem esse aspecto cuidadoso que é natural. A maior parte das mulheres é assim. E é fantástico. Então, né, você está coberta de razão. Que a mulher tem esse dom, né, esse talento. Então, você está de parabéns com esse movimento aí das corajosas. Vamos lá. Todas nós somos corajosas, né? Estamos aqui. A coragem nos impulsiona. Muito bom. Você, dentro da polícia, né? Você ficou quanto tempo na Polícia Militar? 30 anos e 7 meses. 30 anos. Eu imagino que deve ter acontecido coisas assim, sim. como a gente costumava falar antigamente do arco da velha. Coisas complexas, difíceis, e você atravessou tudo isso. Você contou para mim um pouco sobre o caso da Rayane. Você poderia falar um pouquinho disso pra gente? Sim. Era a próxima eleição de 2018 e uma menina que ela foi numa festa rave lá na área de Guararema, e lá tem muita área rural. Para quem conhece, Guararema, São Paulo é uma belíssima cidade com uma infraestrutura enorme. A gente até brinca, parece um Big Brother, porque tudo lá é filmado, tudo. Só que antes de chegar, tem a estrada de Mogi das Cruzes para Guararema. Essa menina, ela foi numa festa nesse percurso, no meio da estrada ali. E ela acabou misturando vários tipos de bebida e estava caminhando na estrada rumo a Guararema. Então imagina, passou um Uber naquele momento, às 3 horas da manhã, e essa menina sozinha andando na estrada. O cara parou à frente, buzinou e falou: o que você está fazendo? Aí ela toda com jeito ali de sinais de embriaguez: eu preciso voltar para Mogi. E falou assim: eu estou indo para Guararema. Se você quiser, eu te deixo lá no ponto de ônibus e você volta. Tudo bem. Então, ele abriu a porta, a menina deitou e apagou. Aí chegou até a rodoviária de Guararema e abriu a porta e colocou ela sentada ali, naquele estado, no banco. E foi embora. Ele poderia, né, ter deixado no posto de saúde, né, lá na UPA, poderia ter deixado no Corpo de Bombeiros, na delegacia, no meu quartel, que é a companhia lá, ª companhia do 17º Batalhão. E a gente ia dar todo o suporte. Né? Mas ele preferiu deixar lá e acho que não imaginou que poderia ocorrer um crime. E o segurança, hoje nós sabemos que o segurança lá, ele achou a menina bonita, viu naquele estado e pegou o carro dele e abandonou o posto de segurança. Só que Guararema, lembra que eu falei que é tudo filmado? Monitorado por câmera. Fizemos o levantamento da placa, e aí foi um serviço da inteligência da Polícia Militar, junto com o Centro de Segurança Integrado de Guararema, e a gente verificou que o padrão dele, por exemplo, era sair pela esquerda. Ele começou a sair pela direita. Nesse dia, foi o único dia que ele saiu pela direita. E ele foi lá para Jacareí. E para despistar, ele deixou cadarço, bota, largado assim, como se passasse na estrada e jogou. E ele retornou até uma área rural de Guararema e lá ele consumou o ato com ela, né? E aí ela ficou agitada e falou assim: meu pai é bombeiro civil, ele vai atrás de você. Depois ele confessou que ele ficou receoso por conta daquilo, tirou o cadarço da bota e enforcou a menina. E foi terrível dar essa notícia para o pai. Então, esses momentos da Polícia Militar que a gente também dá esse acolhimento, né? Abraçar um pai e literalmente ter a farda molhada pelo choro do pai. Puta, é algo, sabe, que toca nosso coração. E servir a sociedade paulista com o sacrifício da própria vida. Sim.
Então, nesse momento, e como é que foi descoberto? Porque como ele jogou o corpo da menina lá, abandonou, começou a atrair urubu, o cheiro estava muito forte. E no dia da eleição de 2018, logo no final, uma viatura me chamou, falou: capitão, é importante que o senhor chegue aqui, porque acho que encontramos o corpo da menina, que estava sendo desaparecido no Brasil inteiro. Sim, isso foi muito noticiado, né, Galvão? Sim. Tava noticiando em tudo quanto era jornal. E né, a perícia detectou que realmente era o corpo da menina. Aí, pelas câmeras, localizamos tudo o que ocorreu. A filmagem já foi disponibilizada para a Polícia Civil, para a investigação. E aí a gente tinha que esperar a lei eleitoral, 48 horas do término da votação, para poder dar o flagrante. Né? Entendi. Então a gente montou uma campana com a equipe da inteligência. São policiais, você olha assim, cabelo comprido, disfarçado, brinco, mas são policiais, eles estão em serviço. E aí depois, olha, já deu horário, ele está em tal local, a viatura foi e prendeu. Foi triste. E do ponto de vista assim, da Polícia Militar, nós conseguimos dar uma resposta para a sociedade e para a família. Para que pudesse, né, a gente, hipnoterapeuta, terapeuta, cuida desse lado humano, conseguir colocar um ponto final, fazer o luto. Isso é tão importante. Fazer o luto e, com forças, com o tempo, conseguir seguir em frente. Foi um caso que me impactou muito pela crueldade. Sim. Pela crueldade. E a gente está trazendo esse caso aqui, que é uma história tão difícil e foi muito noticiado, por isso que a gente está falando disso, porque também nós estamos falando de uma liderança sólida. Você tem que acompanhar algo desse tipo, né, sentindo a dor, empático com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo muito seguro, com uma autoliderança desenvolvida. E no nosso trabalho, né, meu e seu, como hipnoterapeutas, a gente trabalha muito isso com as pessoas, ajuda as pessoas a desenvolverem essa autoliderança. Porque, com base nos traumas que a gente já viveu, eu falo que um trauma ele é sempre desempoderador, ele deixa a gente sem poder, né, frágil. E o trabalho da gente é bem nessa outra linha. Como é que você foi parar na hipnoterapia? Como é que hoje você consegue conciliar tudo que você já viveu com o trabalho que você faz hoje como hipnoterapeuta? Meu colega de profissão. Inês, em 2017 eu senti essa vontade de querer me conhecer melhor. Sim. Aí fiz vários cursos de coaching e dentre eles tinha o coach ericksoniano. Sim. E aí eu fiz e me apaixonei pela metodologia. Que o ericksoniano ele utiliza muita metáfora, histórias, e isso me encantou. E eu percebi, passei, engraçado, né? Uma consciência expandida nunca mais volta a ser a mesma. Não. Eu passei a enxergar o padrão de dor nos meus policiais, na minha tropa. Sim. Aí, conversando com um, conversando com o outro, teve 5 casos emblemáticos para mim, que a gente estava contando pouco antes de iniciar. 2 policiais pararam de fumar, porque identificaram que a dor era lá na infância. E 2 perdoaram os pais. E um deles, né, a esposa, veio até mim e queria me agradecer, porque o marido, depois de 2 anos insistindo em ir para a igreja, ele levantou no domingo, levou café para ela na cama, ela não acreditou, e colocou o filho para tomar banho, deixou ele cheirosinho e tal, e vamos para a igreja. Ela veio me agradecer por isso. Olha que lindo. Isso aí não tem preço. E assim, quer queira ou não, nessa posição de liderança, de comandante, né? Comandante, mandar junto. Sim. Né? De você estar junto. Está numa ocorrência difícil, está em tiroteio, você vai junto. Você não manda o seu policial. Você está lado a lado com ele. Né? Então, você conseguir tocar nesse nível a alma de um ser humano, né? Se ele é de Suzano, se ele estiver ouvindo, ele provavelmente vai se lembrar. E teve uma outra policial que ela foi abusada na infância e ela tinha amenorreia. Então, o ciclo menstrual dela era irregular. E quando vinha de uma vez só. Então, baixava muito a pressão, tinha que levar no hospital e tal. Sim. Falei, vamos dar uma olhada? Deixa eu entender melhor aqui. Vamos olhar. E fiz o atendimento ali na minha sala mesmo. E não é que ela não conseguia perdoar o abusador. E, né, aquela iluminação divina que às vezes
é difícil até explicar, né? Falei, e se você o entregasse para a justiça divina, você entregaria? Ah, entregaria. Isso na hipnoterapia. Então tá, então entregue para a justiça divina, fiz todo o passo processo, a passo, né? E também você entrega a sua justiça própria, a vontade de querer vingança, a vontade de querer causar mal àquele que te fez mal. Falei assim, eu quero. Então, resumo. Hoje ela é consteladora familiar. Ah, que legal. E também ela está fazendo medicina veterinária em Mogi das Cruzes. Então, isso não tem valor, Inês. Não, Esse tipo de coisa não tem valor. E daí... Não tem preço, né? Tem um valor inestimável. Perdão, eu me expressei mal. É. Não tem preço, não tem preço. O valor é tão alto que a gente... Eu falei, eu faria isso 10 vezes. Então, eu me aposentei e falei, bem, na ativa não poderia falar abertamente disso. Hoje, na reserva, eu posso. Sim. Né? Falei, então, por que não continuar esse trabalho de tocar a alma humana? E foi aí que surgiu a vontade de ir para a Omni e fazer a formação lá no final do ano passado. E foi fantástico. Foi fantástico. É impressionante a rapidez, a efetividade, a eficiência, mais eficácia, a efetividade dos resultados que vem. É muito rápido. Porque vai lá na raiz, ressignifica, dessensibiliza. E a coisa acontece, né? A transformação acontece. É interessante, você trocou a missão das ruas por essa missão agora que é do mundo todo, de todos os lugares. Que bacana isso. Eu sempre converso com as minhas mentoradas, com as pessoas que trabalham, que vêm me procurar no meu trabalho, sobre isso. Só que você tocou num assunto bem legal, perdão. E foi curioso, o episódio passado também a minha convidada falou sobre perdão. E eu falo, perdão é uma palavrinha tão pequenininha, né? Que tem um significado tão grande. Para algumas pessoas é fácil, para outras, não vou perdoar, porque acredita que perdoar é achar bom, se aproximar, deixar que a pessoa se aproxime, e o perdão não tem nada a ver com isso, o perdão é uma libertação. Então, quando você fala, nossa, ela perdoou o abusador, não, na verdade, ela entregou isso para a justiça divina e se libertou. Né? Às vezes eu falo para as pessoas com quem eu estou trabalhando, olha, talvez essa pessoa realmente nem mereça o seu perdão, mas você merece ficar livre. Então, solta isso, porque quando a gente solta, a gente consegue olhar para frente e seguir a nossa história, né, Galvão? Como é... Só mais uma coisinha. Como é para você a questão de quem te assaltou lá atrás? Vamos falar um pouquinho desse perdão. Como é que é isso para você? Como é que você lidou com isso, né? Para mim, foi muito fácil, por incrível que pareça, por conta das palavras da minha mãe. E aí, de novo, o papel Dona Vera. Da mulher... em orientar os filhos, né, para o caminho correto, um caminho de transcendência, um caminho de iluminação. Eu falei, meu filho, ora por ele. Eu falei, mas não quero, tal, não sei o quê. E aí foi. E depois fez muito sentido, anos depois que eu assisti um filme, A Cabana. Assisti ou o livro. Eu li o livro e assisti bonito, umas 7 vezes lá. E tem uma parte muito linda, não vou dar spoiler do filme, mas fala que o perdão é você largar o pescoço daquela pessoa que te fez mal. Porque, que nem você disse, quando eu não perdoo, eu fico segurando a brasa e eu me queimo. Sim. Eu vou me consumindo. E até do ponto de vista fisiológico, eu vou liberando cortisol, adrenalina, noradrenalina. O coração nosso não aguenta. Eu não descanso. Eu não deixo em paz. Então, o perdão é literalmente você abrir mão e entregar para algo maior, que a justiça vai ser feita. A justiça divina pode tardar, mas não falha. Não falha. É confiar, né? Confiar. Então, esse rapaz que assaltou, foi até engraçado que eu passei na academia e no primeiro ano, a vara criminal oficiou para o meu quartel para que eu fosse depor. E quando eu fui fardado lá no fórum criminal de Taubaté. Quando eu cheguei lá, ele já tinha engordado bastante, né? Ele me viu fardado, ele ficou branco. Ele ficou branco, assim. Né? Como assim? E agora? Mexi com um policial. Né? Então, que Deus cuide da vida dele e que ele não faça mais mal às pessoas assim, porque esse caminho é só derrota. Não é um caminho de vitória, é só derrota. Sim. Drogas, violência, é só derrota. E olha só, um policial militar falando, né? Inclusive estamos no mês da violência contra as mulheres, né? Agosto Lilás. Lilás, né? Reforçando. Tem um aplicativo da Polícia Militar
que trata justamente disso, da SP Mulher. Você pode baixar na loja do seu celular, né? Tanto a Apple Store quanto na Play Store, SP Mulher, e lá você pode fazer a denúncia com a maior descrição, de forma muito sigilosa, e evitar que situações extremas cheguem a acontecer. A Polícia Militar está preocupada com isso. Sim. Porque é muito mais fácil para nós trabalhar na prevenção. Sim. Eu, quando servi como capitão, eu batia muito nessa frente de implantar o programa Vizinhança Solidária, que é algo muito bom para os vizinhos. Um vizinho cuida do outro, não é um vizinho cuidar da vida do outro. Um cuida do outro. É aquele aspecto humano. Olha, eu vou viajar no feriado. Você vai viajar? Não. Pode olhar minha casa? Não, não vou receber ninguém. Hoje em dia, né, infelizmente, até por conta da sociedade, um vizinho não conhece o outro. Sim. Está no mesmo andar, não conhece. E isso, para nós, polícia, é muito prejudicial. Porque numa situação de ocorrência, quem vai ser o primeiro apoio? A pessoa que está do seu lado. Então, vou ligar o 90. Mas e se você estiver passando por uma dificuldade, você estiver trancafiada dentro da sua casa, né? Estiver lá em algum lugar que você não possa... Falou, nossa, tem uma coisa estranha acontecendo na casa do meu vizinho, deixa eu ligar o 90. Uhum. E é isso que, essa humanidade que a Polícia Militar e também nós como hipnoterapeutas queremos, né? Um vizinho, uma pessoa cuidar do outro, porque nós estamos tão carentes dessa falta de humanidade, de olhar olho no olho, né, Inês? Sim. Você sentir essa conexão. Larga esse celular do lado, porque só desconecta. Não, mas eu preciso publicar. Falei, mas né? Hoje em dia a coisa mais rara... Deixam de viver para publicar. A coisa mais rara que temos é o tempo. Napoleão já falava, né? O espaço se recupera, o tempo não. Então, por que não estar 110% presente no momento presente? Né? Dá essa atenção. Isso não tem preço. Né? Nós começamos esse podcast aqui falando sobre as deucidências da vida, né? Estou aqui com o Coronel Galvão falando exatamente sobre algo que aconteceu na história de vida dele, um assalto que ele sofreu no dia 14 de agosto de 1989. E nenhum de nós duas tínhamos nos dado conta de que hoje é 14 de agosto. Nada é por acaso, e a gente está aqui falando de algo muito importante. Esse cuidado que a gente tem uns com os outros. Ele é hipnoterapeuta também, ajuda outras pessoas, eu também. E se você está assistindo esse podcast e está gostando, aproveita, curte, compartilha com outras pessoas, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, também coloca aí, ativa aquele sininho para você ser notificado quando tiver um novo episódio, e manda para outras mulheres, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Coronel Galvão já falou aqui um pouquinho sobre a questão do Agosto Lilás. E também não existem coincidências nisso, né? Eu acho que hoje é um dia bem importante para a gente falar disso, porque eu também me atentei a esse detalhe agora essa semana. E como eu, no meu trabalho, falo muito com as mulheres, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Violência contra a mulher. É um assunto que está em alta, não por acaso. Violência contra a mulher acho que sempre existiu. Né, Galvão? Sim. E aí nós estamos falando do celular, que é uma coisa que, se te escravizar, é péssimo, mas que também nos ajuda de muitas maneiras. Sim. Eu assisti um vídeo essa semana de uma mulher que estava sendo agredida pelo marido dentro de casa, correndo risco com o marido, e ela resolveu, acho que ela disse para ele que estava com dor de cabeça, não sei o que ela fez, e ela pegou um celular e chamou a polícia, né? Acho que deve ter discado 190, e começou a dizer que ela estava precisando de uma dipirona, e a polícia militar lá, o policial militar que a atendeu, entendeu que era um código e mandou a polícia lá, e foi ótimo isso, né? O Agosto Lilás é um mês para a gente falar sobre isso, sim, sobre o combate, sim, à violência contra a mulher. Nós, mulheres, somos, sim, corajosas. Acho que desde todo sempre amém, por tudo que a gente faz, por tudo que a gente ajuda, inspira e cresce e supera dentro dos relacionamentos. Eu estou aqui diante de um corajoso. Eu falo que o movimento das corajosas, acho que vai ter que mudar de nome, vai ter que chamar o movimento dos corajosos. Você também é corajoso por ter passado por tudo que passou e está aqui com a gente, né? O que você gostaria de falar para as mulheres que eventualmente estão presas a um ciclo de violência? O que elas podem fazer? Vamos frisar bem isso, aproveitar o Agosto Lilás. Vamos, Inês. A Polícia Militar tem todo um treinamento com os policiais que atendem nas cabines para despachar as viaturas para esse tipo
de caso. Então, você falou da dipirona, mas também teve o caso de uma mulher que também estava passando por uma dificuldade dentro de casa. O marido chegou bêbado, muito agressivo, e ela ficou com medo. Então, a forma como ela pensou foi ligar para a polícia, mas como não despertar ainda mais a ira, reforçar a ira do marido. Então, o que ela fez? Ligou no 90, olha, eu quero pedir uma pizza. Não, mas a pizza é assim, esse assado. E automaticamente, nossos atendentes, eles são treinados para esse tipo de sutileza na comunicação. E a viatura foi lá e conseguiu socorrer aquela mulher que estava numa situação de perigo. Então, além disso, hoje nós temos, reforçando, né, o aplicativo SP Mulher. Você pode baixar na sua Play Store ou na Apple Store. Ela tem o contato, o botão exato para você acionar a viatura com a maior facilidade e ser socorrida. Que maravilha. Então, a Polícia Militar está atento a esses movimentos. E preparada, né? E mais informações você pode consultar o Instagram da Polícia Militar. É @PMESP, Polícia Militar do Estado de São Paulo. @PMESP. Pode acessar lá e você vai ver vários vídeos orientando para que você não chegue a essa situação limite. É importante que você se previna para que Deus me livre, não ocorra o pior. Então, a Polícia Militar está atenta sobre isso, tem todo o suporte. Os policiais, eles são treinados para enfrentar desde situações extremamente perigosas, como esses problemas que, se a gente parar para pensar, para beirar um crime, teve ali uma necessidade psicológica não atendida. Sim. Teve ali um problema. Muitas vezes o policial ele atua como assistente social. Sim. Ele chega lá, não, é a briga entre o marido e a esposa. Puxa vida, mas, né, pelo amor de Deus, não dá para sentar, conversar. Nesse ponto, né? Ou se realmente está tóxico, não é melhor eu me retirar porque está me fazendo mal. E é esse o convite que a gente faz, né, Inês? Sim. Para que busque terapias, hipnoterapias. E se chegar a uma situação limite, sim, por favor, acione a Polícia Militar quanto antes. Nós temos treinamento para atender esses casos com o máximo respeito à situação e à família também, né? Porque, quer queira ou não, a gente fica triste. Lógico. É uma família ali que está se degradando. Sim, sim. Sobre o 14 de agosto, é interessante a gente lembrar o seguinte. Quando a gente coloca um vídeo como esse, né, gravado no canal do YouTube, ele fica perpétuo lá e sempre você vai poder assistir. Então, a gravação está acontecendo no dia 14 de agosto de 2025, mas talvez você esteja assistindo isso muito tempo depois. E a gente está falando do mês de agosto, que é o agosto lilás, que é um mês simbólico, né? É um simbolismo para a gente prestar atenção nisso. Mas a violência contra a mulher tem que ser combatida sempre. Então, aqui as dicas muito poderosas aqui do Coronel Galvão. Galvão, conta para mim o que você atende com a sua hipnoterapia. Vamos falar um pouco de prevenção, né? A hipnoterapia é uma prevenção, você se tratar dos seus traumas de infância para corrigir essas questões emocionais, né? Corrigir não é uma boa palavra, mas alinhar as suas questões emocionais para não chegar numa situação como essa. O que você atende com o seu trabalho de hipnoterapia? Então, o mais bacana da Omni, Inês, que a gente fez a formação lá, é todo o suporte que nos deram. E o presidente, Michael Arruda, ele falou, ó, pela história de vida sua, não tem como não falar que você tem expertise em liderança sob pressão. Sim, com certeza. Porque desde o primeiro dia que a gente se formou, a gente foi trabalhar na rua, é pressão. É cuidar de, muitas vezes, orientar o policial. Olha, não vai... a gente não quer herói, a gente quer um profissional. A gente não quer que você se arrisque. Você tem sua família, pensa nisso. Por baixo da farda tem um ser humano. E quantas ocorrências com tiroteio, né? A gente tem que... Olha, por cautela, sejam profissionais. É uma profissão até difícil de entender. Porque beira um sacerdócio. Para onde entrega, todos fogem, a gente vai combater, né, o crime. Então, essa parte, meu nicho é liderança sob pressão e a aplicação da nova NR1, que fala sobre a saúde psicoemocional dos colaboradores dentro das empresas. Então, muitas vezes teve, N casos, serei rápido, tá?
teve um policial que quis se suicidar dentro do quartel, lá no alojamento. Sim. Eu falei, meu Muita Deus. pressão. Né? Então, bem, conseguimos com conversa, com postura, né? E ele, o policial anda armado. Uma arma, né? Olha o perigo. Sim. Conseguimos contornar a situação, levar esse policial que estava enfrentando problemas no casamento dele e somatizou. Ele foi medicado, hoje está bem. Hoje está bem. Não separou, teve a sua família reconstruída. E como esses momentos de estresse, né? Como lidar com isso? E, naturalmente, à medida que a gente vai estudando, a gente passa a ter mais ferramentas. Sim. E juntei todo o restante da tropa no auditório e a gente falou assim, olha, vamos fazer uma oração para a vida desse policial que está lá no hospital da Polícia Militar, na Zona Norte, está sendo medicado. Mas, enquanto isso, eu gostaria de trazer para vocês um vídeo, aí mostrei aquele vídeo da Carta da Gratidão. Ah, que legal. E eles assistiram e escreveram poucas palavras lá, dei papel, dei caneta, e para eles escreverem uma carta simples de gratidão. Eu falei assim, agora eu vou dar 20 minutos para vocês ligarem para essa pessoa importante e ler essa carta. Inês, o clima mudou assim. Lógico. Quando a gente aciona o poder da gratidão, tudo muda, né? Que fantástico. Legal. Então, dá para... Quando a gente estuda, é apaixonado por aquilo, a gente faz com amor, prospera naturalmente. Sim. E eu trouxe essa experiência do quartel para a minha realidade. Empresas que às vezes têm um líder, um gestor que está desalinhado com a cultura da empresa, de repente é sádico. Tem isso. Existe isso. Você dá poder para uma pessoa. Né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Sim. Né? Então, eu tive algumas pessoas difíceis que me comandaram. E eu agradeço a Deus por me ter dado a resiliência, a transcendência, a antifragilidade de sair daquela situação maior do que eu entrei. Deus. Incrível a sua história. Galvão, nosso episódio está chegando ao fim. Eu estou adorando essa nossa conversa. Eu gostaria muito que numa oportunidade futura você esteja aqui novamente para nós falarmos sobre outros temas, aprofundarmos essa nossa conversa. Um prazer enorme ter você aqui. Eu quero que você deixe uma mensagem para a minha audiência. Como eu te disse, prioritariamente mulheres. Então, o que você gostaria de dizer para as mulheres como uma mensagem de encerramento da nossa conversa? Eu tenho uma passagem bíblica que eu gosto muito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em sua própria sabedoria. Porque muitas vezes, e eu tive inúmeras vezes isso na Polícia Militar, situações que estavam difíceis de serem resolvidas. Eu, na minha fé, joelho no chão, Senhor, o Senhor é o comandante de todos os exércitos. O Senhor pode fazer essa situação ter uma solução pacífica. E ele agiu grandemente. Mateus 8, de 5 a 13, né? Estava lá Jesus entrando em Cafarnaum. Aproximou-se dele um centurião, que é o equivalente a um capitão de qualquer exército, de qualquer país, e falou: Senhor, eu tenho um servo acamado, está doente e sofre muito. Eu preciso que o Senhor o cure. Jesus falou: diga onde ele está e eu irei e o curarei. E o centurião, o capitão, falou: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diga uma palavra, porque eu também sou comandado. Eu tenho homens sob meu comando. Diga a eles vão, e eles vão. Diga a eles voltem, e eles voltam. Diga uma só palavra, e ele irá ser curado. Jesus, admirado com tamanha fé que nunca viu em todo Israel, falou: em verdade vos digo, nunca vi tamanha prova de fé em todo Israel. Vá, e o seu servo já está curado. E no mesmo instante, o servo, que era o filho dele, do capitão, se levantou e foi curado. Então, como não falar desse Deus maravilhoso que nos ama, nos protege e nos guia? Sim.
Muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui. Igualmente. Adorei a nossa conversa. E, sim, teremos outras oportunidades para conversarmos mais, aprofundarmos o tema. Obrigada pela sua presença. Igualmente, Você se Inês, deslocou, né? Viajou alguns Foi uma quilômetros honra. para estar aqui. Foi uma alegria. Obrigado. Foi uma honra. E aos ouvintes, né? A Inês tem um trabalho fantástico e ela é aquele farol no meio da tempestade. Principalmente eu que estou começando nessa profissão. A Inês sempre contribui no grupo lá de WhatsApp que a gente tem a mentoria. Sempre é um farol muito seguro, tem sempre uma experiência de vida fantástica. Inês, só elogios e minha gratidão em poder conhecer você pessoalmente e ver o trabalho que você desenvolve aqui. Muito obrigado. Eu te agradeço também. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Para você que está aí assistindo, que curtiu esse podcast, compartilha. Na descrição desse vídeo tem lá o Guia das Corajosas, que é um material que eu desenvolvi para você que quer entender um pouco sobre os esquemas emocionais que estão te dominando, que estão ativos dentro de você e te impedindo de ter o sucesso que você merece, que você busca tanto. Baixa lá o e-book, é gratuito e me chama. A gente está junto aqui sempre para isso. Gratidão e até o próximo episódio.